que nesse dia, 18 de janeiro do ano de 1919, após o fim dessa sangrenta guerra que ceifou a vida de mais de 30 milhões de pessoas, as potências vencedoras, representadas por um seleto grupo chamado de Os Três Grandes, composto pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a França, iniciaram as negociações formais para colocar um fim oficial no conflito. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial terminou no dia 11 de novembro de 1918 com um armistício, mas o documento final e formal de paz só seria assinado em junho de 1919. Olhando para o cenário em 1914, é difícil, se não mesmo impossível, culpar um só país pelo início da guerra, mas os três grandes encontraram na Alemanha o principal responsável pelo seu início, com o grupo tendo sido muito influenciado pelos franceses, que apesar de vitoriosos na guerra, ainda não se sentiam completamente vingados pela derrota de 1871. E por isso, entre janeiro e junho de 1919, representantes da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos reuniram-se em 145 sessões fechadas, com 70 outras delegações de 27 nações diferentes, reunindo-se em quase 1.700 sessões, com o objetivo de levantar as responsabilidades pela guerra e, principalmente, decidir qual a punição a aplicar. Como os franceses partilham com a Alemanha uma grande fronteira terrestre, o objetivo daquela delegação era enfraquecer ao máximo os alemães para evitar uma repetição da guerra de 1914. O primeiro-ministro francês na época, Georges Clemenceau, disse no início dos trabalhos do tratado: "A América está muito distante, protegida pelo oceano. A Inglaterra, nem mesmo Napoleão conseguiu invadir. Vocês dois estão protegidos, mas nós não." E por isso dedicou-se ao máximo para incapacitar militarmente a Alemanha e também para criar um território tampão entre os dois estados, uma região totalmente desmilitarizada na Renânia. Os franceses também queriam que os alemães pagassem todos os custos da guerra e apresentaram uma conta exorbitante e que em 1919 correspondia ao produto interno bruto de 10 anos da Alemanha. Por esse tratado, os alemães foram impedidos de ter uma força aérea e de construírem navios de guerra acima de uma determinada tonelagem, e também não podiam ter um exército com mais de 100 mil soldados. Perderam também todas as suas colônias africanas, que foram divididas entre os ingleses e os franceses, e tiveram que aceitar a presença de tropas francesas em seu território para garantir a desmilitarização. Além disso tudo, a pesada conta apresentada aos alemães arruinou a economia do país, que já tinha ficado bastante abalada com a guerra. E por isso os alemães, sem as suas colônias ultramarinas, proibidos de terem um exército decente, vendo tropas estrangeiras em seu território e obrigados a pagar pesadas contas anuais, mergulharam numa terrível crise econômica, política e social, com grupos nacionalistas extremistas surgindo por todos os lados, oferecendo ao povo soluções milagrosas para esses problemas. Nessa época surgiram grandes e poderosos grupos extremistas comunistas e também grandes e poderosos grupos extremistas nacionalistas, com destaque para os nacionais socialistas, mais conhecidos como nazistas, que cresceram nos anos 20 justamente devido à profunda crise criada pelo Tratado de Versalhes. É certo afirmar que se não fosse por esse tratado, os alemães não teriam procurado soluções milagrosas extremistas, como aquelas oferecidas pelos nazistas. Quando o Tratado de Versalhes ficou pronto, o Marechal Ferdinand Foch profetizou: "Isso não é um tratado de paz, é um armistício de 20 anos." Ele estava certo, e exatamente 20 anos após a assinatura do tratado, o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial.